Hoje a gente vai começar mais um episódio do nosso podcast sobre saúde e empreendedorismo e a nossa convidada hoje é a doutora Mila Schettini. Ela vai falar com a gente sobre libido feminina e ela é ginecologista, liga bastante para a saúde feminina, saúde da mulher. Dá um oizinho aí. Oi, pessoal, muito bom estar aqui com vocês hoje, bater esse papo delícia sobre libido, né? Eu acho que é um tema tão tabu ainda pra gente, né? Com certeza. E vai ajudar muitas mulheres. Com certeza. E estamos com a Manu também, que ela é social media aqui com a gente, ajudando em 1000 coisas, né, Manu? Oi, pessoal, tô aí de novo. Então vamos lá. Vamos começar bem assim. Por que causa a baixa na libido da mulher? Então, o que eu noto muito em consultório, assim, né, gente? Que as pessoas notam muito, procuram... Tem essa queixa cada vez mais frequente. Eu até falo que a gente tem a síndrome da mulher moderna hoje em dia. E dentro dessa síndrome eu sempre pontuo também essa questão da libido, porque é impressionante em consultório como essa queixa é muito frequente. Nossa, tem muito. Eu lembro que quando eu coloquei no meu Insta uma vez, sei lá, daí falava da maca peruana, a galera... Meu Deus, minha libido é super baixa. Nossa, assim, eu não tenho vontade. Exato. E assim, você falou um ponto importante. Você colocou da maca, a pessoa já vai ali, porque todo mundo quer remediar essa libido, salvação. que é um remédio mágico. Chega no consultório, ai, doutor, eu quero um suplemento, eu vi que a maca ajuda, eu vi que outra coisa ajuda, eu quero repor a testosterona. Mas é uma série de coisas. Porque, exatamente. Então, esse é o principal ponto, assim. A libido, ela é multifatorial. Existem várias coisas que vão interferir nessa libido, né? Então, desde a questão hormonal, óbvio que é super importante, mas também a cabeça. Eu sempre falo, e quando eu falo cabeça, né, quando eu tô falando disso, eu tô falando de vários fatores que podem estar envolvidos. A autoestima, a libido é muito da sua autoestima, de como você tá se sentindo com você mesma, de como você tá se sentindo com o mundo. Na pandemia também, você sentiu que a mulherada Muito. reclamou, assim? Piorou muito por vários motivos. Primeiro que eu acho que piorou a convivência, assim, com o parceiro, também piorou, não intensificou, né? Então, acaba que ficava muito em casa, não se cuidava tanto, não saía muito de casa, a ansiedade, que conta muito também, isso é uma coisa, o contexto geral conta muito quando a gente tá falando da libido, né? Então, a questão da ansiedade, de você estar mais nervoso, de você estar ansioso. Você falou da mulher moderna, isso também conta pelo fato da gente hoje, mulheres, estarem trabalhando muito mais, estarem dedicadas ao lado profissional? Muito, conta muito, porque a sobrecarga também acaba. Se você não tem energia pra fazer outras coisas, quando você chega em casa, você não vai ter vontade de ter uma relação sexual também. Ainda mais quando você tá no início de um relacionamento, óbvio, né? Você tá animado, tudo, mas quando você tá com um parceiro já há algum tempo, o relacionamento tá na rotina, já não é mais tanta novidade, se você tá muito cansado, se você tá muito sobrecarregado, é óbvio que você não vai chegar em casa e vai querer, nossa, quero ter uma relação agora. Então eu sempre falo isso é uma coisa super importante pra pontuar também. Depois de 2 anos de relacionamento, tem um estudo grande, o maior feito até agora, que mostra que depois de 2 anos de relacionamento, a mulher, ela não tem mais aquele desejo espontâneo. Então, você não vai olhar pro seu parceiro, pra sua parceira, e vai falar, meu Deus, que vontade de ter relação. Você tem um desejo que se chama responsivo. Então, por isso que eu sempre falo, depois de 2 anos de relacionamento, trabalhe a sua cabeça. Então, assim, pensa em sexo, a gente tem que pensar no sexo, cria um ambiente, coloca uma lingerie, faz um ambiente legal, bota um jantar, capricha nas preliminares, porque depois das preliminares esse desejo vai começar a vir e o corpo da mulher vai estar mais preparado para essa relação. Mas então, e o principal que eu sempre falo, pensa na questão da relação sexual. Não deixa essa comodidade, assim, de às vezes, essa inércia sexual. Aquela correria do dia a dia. Exato. E você sabe que eu tava vendo até um podcast esses tempos falando sobre isso. A mulher tava comentando, não, você tem que botar pontos no meio do dia que você pense, porque senão, de fato, você não vai ativar isso. Exatamente. Isso é uma coisa que precisa ser ativada na mulher, que é muito diferente no homem, por exemplo. Então, se você for parar pra pensar, um homem em 30 segundos ele tá preparado pra relação sexual, porque em 30 segundos ele tem a ereção. A mulher já tem todo... A mulher tem que ter muito mais preparo. Todo preparo. E assim, esse preparo, assim, muitas vezes demora vários minutos, é diferente do homem. A vagina, ela é elástica, então ela precisa aumentar de tamanho para você conseguir ter uma relação satisfatória, você precisa ter a questão da lubrificação. Então exige muito fluxo sanguíneo na região pélvica, né? Então muito diferente do homem, por exemplo. Então o homem tem um desejo que é mais rápido e também um preparo ali, né? Para essa relação que é mais rápida também. Então tem que caprichar em preliminar, tem que pensar na relação sexual e não deixar isso exatamente, não entrar nessa inércia sexual. E aí vai o que a gente sempre fala de questão de autoconhecimento. Muitas mulheres também não se conhecem, não sabem nem o que gostam. Imagina quando tá com um parceiro, imagina passar pra
com a parceira. Exatamente. Porque isso ainda é muito tabu pra gente. Muito, muito. demais. Mas, eu sinto, assim, que tá vindo uma cabeça bem diferente. Eu acho que a gente também tá andando, mas assim, passinhos de formiga ainda. É, Eu tava passinhos. falando isso com uma amiga. Se você vai conversar sobre sexo em algum lugar, você fala Tipo, baixinho. meu Deus, uma mulher fala baixinho, você tá ali, né, com sua amiga, você vai falar de alguma coisa, você fala... Porque a gente foi criado assim, nossa cultura é muito assim. E tem amiga que nem fala com amiga. Tem mulher, Tem exatamente. gente que nem fala. Então, hoje tá muito mais normalizado, assim. Eu vejo que até pra eu abordar isso na consulta, pra toda paciente eu pergunto. Se é minha paciente, você sabe. Pra toda paciente eu pergunto, e como é que tá a relação sexual? Como é que tá a lubrificação? É uma relação prazerosa? É, não é? E eu sinto que tem paciente que às vezes eu só consigo abordar isso de fato ali pela terceira, Que ela quarta fica consulta. meio... Fica Como em é que eu vou choque. falar? Porque às vezes ela não dá essa abertura, porque pra muitas pessoas ainda é tabu. E a gente tem que trabalhar isso, tem que trabalhar essa questão do autoconhecimento, porque é justamente isso, se conhecer, quais pontos são prazerosos pra você, o que você gosta e principalmente o que você não gosta, pro parceiro não fazer, porque aquilo ali pode virar a chavinha na hora da relação sexual. E sempre que você tem uma relação sexual prazerosa, isso vai estimular que você queira ter. Então isso também vai estimular a tua libido em outras ocasiões. Outra coisa que a mulher também acha que é comum é às vezes ter dor na relação sexual. Eu até ia falar sobre esse ponto. Aham. Até ia falar sobre a lubrificação. Se você puder falar um pouquinho sobre ambos os temas. Óbvio. Então, isso tudo tem que... Pra gente ter uma relação satisfatória, a gente precisa ter uma boa lubrificação e a gente precisa também não ter uma relação satisfatória. E todas as mulheres têm ou existe, assim, uma mulher que não tem tanto? Algumas coisas que afetam principalmente a lubrificação. Pós-menopausa, porque a gente já não tá mais produzindo os hormônios que são necessários ali para essa lubrificação, que é o estrogênio e o estriol, que são esses hormônios que vão fazer parte ali dessa questão da lubrificação. Então, pós-menopausa é comum a mulher ter esse ressecamento e para isso existe tratamento. Existem até tratamentos não hormonais para quem não pode fazer. Então, não é para a mulher sofrer com isso. Eu dou a dica também do óleo de coco, algumas coisas mais naturais, que acaba servindo como um hidratante natural também, né? Tem dentro da composição... O óleo de coco foi um negócio assim que o pessoal inventa pra tudo, né? Pra tudo, multifuncional, exatamente. E que ajuda muito também ali, principalmente pra quem não pode fazer uso de hormônio, por exemplo. É uma super boa opção, assim, porque não tem nada de produto químico, não altera pH. E reposição hormonal pra quem pode, pra quem não tem nenhuma contraindicação, né? Tem a reposição local também, então sempre falo, pós-menopausa não é pra sofrer, não é pra virar um pesadelo a relação sexual. Mas acho que diminui bastante a vontade pós-menopausa, né? Diminui também, mas isso também tem que ser trabalhado. E é claro, né? Junta tudo aquilo que a gente falou. Anos de relacionamento, outras preocupações, mas não é pra ser uma coisa ruim, pelo menos, né? Assim, Sim. então, que seja uma coisa prazerosa, não precisa ser uma coisa constante sempre. Você pode diminuir frequência natural que isso diminua. Mas, quando você tiver uma relação, tem que ser uma relação satisfatória. Então, pós-menopausa é um ponto importante de lubrificação. E uma coisa que a gente tem também, que é pandêmico, né? Que é o uso da pílula anticoncepcional. Eu até coloquei isso, ponto pra gente falar sobre a pílula anticoncepcional, porque até onde eu sei, isso baixa bastante. Muito. os E hormônios vai nessas femininos. duas vias, né? Exatamente. Baixa os hormônios femininos e esse estradiol. Esse estriol que a gente produz ali naturalmente, ele é bloqueado quando você está usando a pílula. Então, você não tem esse hormônio tão ativo ali, né? Então, falta desse hormônio vai acabar gerando ali um ambiente bem... sem essa lubrificação. Fica um ambiente ali mais ressecado e que na hora da relação vai incomodar muito também. Porque a pílula faz justamente isso. Ela faz esse bloqueio hormonal e com esse bloqueio hormonal você não vai ter essa lubrificação ali necessária. Também pode incomodar na hora da relação. Então, quando a gente tá falando de lubrificação, esses são os principais pontos, né? Falta de lubrificação também quando você tem alguns remédios também que influenciam, mas a pílula acaba sendo disparadamente o que mais interfere. Algumas doenças, tipo hipotiroidismo, que causa muito ressecamento da pele, pode causar ressecamento de mucosa também. Então, também não é para ser uma coisa investigada. Não é normal, se você ainda não está na pós-menopausa, você ter tanta dificuldade para lubrificação. Isso também tem que ser uma coisa que tem que ser trabalhada. E a lubrificação vem principalmente das preliminares. Então, isso é uma coisa que tem que caprichar mesmo ali, né? E eu sempre falo isso. Essa questão do autoconhecimento, você também conversar com o seu parceiro, sua parceira, para você também trocar ideia e para ter uma relação que seja satisfatória. E quando a gente está falando de dor, isso é bem importante falar aqui também, a dor pode vir por conta da falta da lubrificação, que é uma coisa que a gente tem que também, que essa falta dessa lubrificação vai gerar um atrito ali maior, então pode acabar causando dor, pode ser um ponto de dor. E outra coisa que é super importante, que eu vejo cada vez mais frequente também, é a endometriose e a adenomiose. São duas doenças que, assim,
Eu tenho pegado muito, com muita frequência, que Ouço são bastante gente falando. muitas. E hoje em dia a gente tá dando muito mais diagnóstico. A gente fala tanto que a gente também dá mais diagnóstico. Então eu sempre falo, dor na relação sexual não é normal. A característica dessa dor, nesses casos, é uma dor que é mais de profundidade. Então é quando o pênis toca ali o colo do útero, a mulher sente muita dor. Então, também investigar. Algumas doenças sexualmente transmissíveis podem alterar ali a mucosa. E outras também podem acabar causando alguma... Vamos para uma pergunta polêmica. O tamanho influencia? Em questão de quê? Que você De diz? dor. De dor? Ah, sim, né? Se você não tiver com preparo suficiente, com certeza vai acabar interferindo. Então, por isso, quanto maior, mais preliminar. Quanto maior e ali, você tem que caprichar mesmo nessa questão, porque senão vai sentir dor mesmo, vai incomodar. Então, quanto maior capriche, mais nas preliminares. E isso é interessante, esse ponto também, porque se a gente for parar pra falar do ponto G ali da mulher, onde é que a mulher sente mais prazer? No clitóris. E ali o ponto G é na entrada da vagina. Então, se você for parar pra pensar, os homens ficam, né, querendo tanto falar de que tamanho é documento, mas não é quando a gente tá falando da mulher. Na mulher, esse ponto G é logo na entrada da vagina. Que é ali como se fosse o braço do clitóris. É porque aqui a gente não consegue mostrar não tem muito imagem, bem, não tem né? imagem. Estamos aqui. Mas imaginem, então, clitóris... Depois coloca lá no Google, dá uma olhada. Vejam como é o clitóris, porque o clitóris não é só aquilo que a gente vê. As inervações, o clitóris, ele cresce pra baixo, assim. Então, e disso ele crescer pra baixo e não é visível, essa inervação desse clitóris que vai gerar o prazer. É o órgão de prazer da mulher, né? Então, a mulher tem essa vantagem de ter um órgão que dá só prazer pra ela. Então, estimulem esses pontos, é disso que eu tô falando também, né? Por isso que é importante a questão do autoconhecimento, da masturbação. Hoje em dia isso também está sendo muito mais falado. Eu vejo meus pacientes tendo mais curiosidade, perguntando como que funciona, qual vibrador compra, como é que Você faz. já deu alguma dica lá no seu Insta? A gente nem falou qual que é o arroba do seu Insta, né? É verdade. É arroba doutora Mila Schettini. Isso. Procurem lá. Então, tem bastante coisa lá também. E tem muita loja legal, tem muito tipo de vibrador legal, assim, tem uns que são mais de estímulo clitoriano mesmo, tem outros que dá pra usar até com casal, porque tem homem que às vezes fala que não quer na relação, eu falo, gente, pelo amor de Deus, isso é muito antigo, É muito né? antiquado. Meu Deus, Falhar 2021, né? Isso é cringe, Então, pelo amor, isso tá fora de moda, pode usar vibrador ali até com casal, tem que estimula tanto o homem quanto a mulher. A gente tem, assim, um cardápio de vibradores. Então, tenham curiosidade, pesquisem, procurem e conversem sobre isso, conversem com o Estimulem a parceiro. criatividade, a vontade. Exatamente, com certeza, porque isso só vai melhorar, né? Como você falou, né? Se a mulher se conhecer, ela vai conseguir passar pro parceiro e ter Exatamente. uma relação ainda melhor. Com certeza. E isso da gente ir buscando estímulos durante o dia, que eu tava falando, que eu vi nesse podcast, essa pessoa fala bastante sobre isso. Ela lê algum livro erótico. Contos, tem vários contos eróticos, exatamente. Ela fica, daí durante o trabalho, às vezes manda um negócio ali, sabe? Tipo, realmente incentivando isso pra... Sabe o que eu acho legal também, Jé? Hoje em dia, a pornografia, você vai ver, muitas pessoas, o primeiro contato com relação sexual do homem é através da pornografia, né? Que é uma coisa completamente... horrível, porque você vai ver uma mulher num papel total de submissão, né? O homem lá... Tipo, espiando, super, né? não, e ele super com prazer e a mulher... E a mulher, Aham. coitada Foda-se. lá, né? Então, esse cara lá fazendo, indo direto, a mulher, você vê que não tem... Não tem conexão. Não tem conexão, só que assim, ao mesmo tempo você fala, não é possível que essa mulher tá sentindo prazer, porque a mulher também, quando vai ver ter o primeiro contato, fala, não é possível que ela tá sentindo prazer, e quando o cara faz isso, eu não tenho o menor prazer com isso. Aí você começa a achar que você tá errado, que você não gosta da relação sexual, que você não consegue sentir prazer, porque esse é o primeiro contato de muitas pessoas. E o que eu acho legal é que hoje em dia tem muitas mulheres que estão por trás da pornografia. Então tem alguns sites já que são de mulheres. Eu não sabia disso. Eu também Tem um, já anotem a dica. Tem um que chama Beleza, .com, que é com 2 L's, ESA. Depois eu vou botar pra vocês alguns contos, alguns livros, e a gente deixa ali no final anotadinho, Tá. ou o jeito que dê pra pessoa procurar. Mas esse, por exemplo, são mulheres que pegam. Então é assim, tem história, tem uma coisa uma pegada um pouco mais romântica, né? Então, assim, pra mulher ver, visualizar e ver que ali tá por trás mesmo realmente do prazer feminino. Então, assim, tem a parte do sexo oral com a mulher, que muitas vezes você não vê isso, você só vê a parte do homem, né? Então, mostrando coisas que vão estimular a mulher também. Então, isso é super importante também. Hoje em dia, a gente já tem mais coisas que são feitas por mulheres.
Então, isso já é uma super Já é um super avanço. É um super mega avanço, avanço, com certeza. Eu tava lendo aqui sobre a ausência de desejo sexual não é falta de libido. Uma médica que eu vi falando sobre um diagnóstico, que é o desejo sexual hipoativo. Exato. O que seria isso? Então, desejo sexual hipoativo é de fato uma doença, né? Tem até um CID, 10, tudo que você tem CID. Não, e aqui fala que a cada 10 mulheres, 4 tem. Exato. É um número muito alto. É um número muito alto. Esse desejo sexual hipoativo, você tem que muitas vezes ele vai estar por trás de alguma coisa que você vai ter que tentar identificar, mas que são causas mais orgânicas, assim, também. Muitas vezes associada ou voltado a alguma disfunção metabólica, alguma disfunção hormonal mesmo. Então, muitas vezes, da mulher da pós-menopausa, é muito comum o desejo sexual hipoativo na mulher pós-menopausa, por conta da falta da produção hormonal, tanto da testosterona, quanto do estradiol, quanto até de neurotransmissores também. Usuárias, por exemplo, de antidepressivos também costumam ter essa libido muito comprometida, porque também baixa neurotransmissores que são super importantes para essa questão da libido. E o antidepressivo ele já é usado para alguns casos médicos que não é só, de fato, a depressão, né? Exatamente. Bom, eu não sei. Eu lembro que uma época, até agora comentando sobre isso, que eu tava com problemas gastrointestinais, e aí o médico me deu um negócio que era tipo antidepressivo. Faltou a palavrinha aqui. E aí eu falei, ué, mas né, o que tem a ver? Dele não funciona super bem pra esse caso, gastro, tarará. Às vezes a pessoa toma e nem E sabe ela nem que é sabe, isso, exatamente. exatamente. Pra, às vezes, até problema de bexiga, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa... Eu tô lembrando desse caso que eu peguei semana passada. A paciente tinha bexiga hiperativa e tava tomando antidepressiva. Ela nem sabia que era antidepressiva e nem sabia que isso podia estar repercutindo na libido dela. Então, às vezes, isso é uma coisa também pra se saber. Você tem que saber, você tem que perguntar Avaliar qual remédio, o todo, né? E isso eu acho muito legal, quando o médico ele pergunta e vai a fundo pra entender tudo que tá por trás. ali. Por isso que a gente tá falando que libido não é você chegar no consultório e pedir uma testosterona e nem depositar todas as suas expectativas nela. Por que eu estou com a minha libido baixa? Essa é a questão. Exatamente. Da onde que tá vindo isso? Eu Porque eu acho que da mulher não é uma coisa normal. Não é Exatamente. normal a gente tá jovem, né? Que nem você tá falando, Exatamente. pós-menopausa é um caso. Aham. Mas a gente tá ali na nossa idade. Qual que No seria a auge dos idade do hormônios, auge dos assim, né? hormônios? É engraçado isso, que a gente eu vejo que quando a gente tá falando de questão de libido, por mais que nossos hormônios comecem a cair a partir dos 30 anos, eu vejo que a questão da libido, ali 30, 40, até os 30, 50 anos é uma idade bem boa de libido. Porque eu acho que quando a mulher já tem... O que a gente fala dessa questão de depois de 2 anos de relacionamento, mas ao mesmo tempo, se você tem um relacionamento legal, que você tem segurança, que você confia na pessoa, é muito gostoso isso também, né? Então eu vejo isso, às vezes mulheres que já estão mais se conhecendo, já conhecem seu corpo, já sabem mais ou menos como que funciona, e estão ali buscando isso tudo também. Eu acho que antes disso, antes dos 30... Claro, eu acho que cada vez antes as mulheres estão procurando isso também. Mas eu vejo que ainda tem muita imaturidade em relação com o próprio corpo, assim, sabe? A maioria, assim, na verdade. Mas eu vejo que isso é muito legal, porque você vê que não é só hormônio. Porque depois dos 30 a gente já começa a ter um pouco de queda hormonal, mas ainda assim eu vejo que essa descoberta, esse autoconhecimento acaba contando muito mais quando a gente tá falando. Mas de fato, não é pra gente ter uma libido comprometida, não é pra gente não ter ânimo pra relação sexual. Relação sexual é prazer. Mas essas pessoas que têm essa... É uma doença? O desejo sexual hipoativo, sim, mas tem tratamento também. Né? Então, assim, tem que achar a causa pra daí você tratar. Ou você excluir o que tá causando isso. Mas é uma doença que se desenvolve. Você, tipo, não nasce com essa doença. Não, você não nasce com essa doença. É uma coisa que você vai... Que doido. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela fala pra mim assim, não tenho vontade. Não tem. E tem gente que é assim, você vai cavar fundo ali também e talvez você não vai achar tanto isso, assim, né? Você não vai achar nenhum ponto ali de erotismo na pessoa. Mas eu sempre falo, você já trabalhou o suficiente nisso? E eu acho muito legal que eu tenho A autoestima é um ponto crucial. muito. Se a pessoa ela olha no espelho e fala assim, não, tô horrível. E não só Ela isso. não- E às vezes não é nem você, mas a pessoa que você tá. A pessoa que você tá te coloca pra cima. É. Né? A pessoa que você tá com o teu Fator do relacionamento. Conta muito, fator de relacionamento. Então é uma pessoa que você se sente relacionamento desejada. saudável. Exato, uma pessoa que você se sente desejada, você sente segurança com aquela pessoa. Já tive uma paciente também que ela fala, eu tinha libido maravilhosa e dos últimos 6 meses pra cá tá muito ruim, eu não tenho vontade. Aí você começa a conversar, ela fala, mas eu acho que ele tá me traindo. Quem vai ter vontade de ter relação Nossa. quando você acha que a pessoa que você tá com outra pessoa? Então é óbvio, né? Então tem isso Uma vai série entrar de muito, coisas. né? Com certeza, sem dúvida. Tem mais algum fator, assim, que você acha que pode causar a baixa da libido?
Então, a gente falou A gente a gente falou da questão da autoestima, da sobrecarga de trabalho, cansaço. Relacionamento. Uma coisa que eu acho que ajuda muito Menopausa. é relacionamento. Uma coisa que eu acho que ajuda muito é a disposição. Então, quando a gente fala de disposição, é disposição ao longo do dia. Então, quando você faz uma atividade física, por exemplo, você tá aumentando a tua testosterona, você tem mais energia, você tem mais disposição ao longo do dia. Então, eu sempre falo isso também, atividade física. Você ser ativo é muito importante pra você ser ativo na sua libido também. Então, essa questão eu acho Viu, que gente? influencia Fazer muito. exercício faz diferença Sedentarismo, na vida. Total, em tudo. E na relação sexual faz muito. E não só pela questão da testosterona, pela questão dos neurotransmissores que são ativados ali quando você tá fazendo essa atividade física também. Eu falo isso pra todo mundo. Atividade física não é negociável, gente. Todo mundo tem que fazer. Não é luxo, né? É Não, uma coisa zero, básica. coisa básica. Então, essa questão do sedentarismo, eu acho que acaba piorando também. Relação com você e com o mundo, como que tá. A questão hormonal também, não dá pra gente negar, como a gente já falou, que conta muito também. E autoconhecimento, falamos também. Falamos também. Eu acho que basicamente isso tudo, assim, né? Claro, preocupações, ansiedade, contas pra pagar, quando você tem tudo isso. Ninguém vai ter. Exato, Não, boleto é cringe, gente. São uma série de Contexto fatores. geral de vida, assim, né? Filho pequeno, depois que você tem. Logo Caramba, depois... isso aí eu já ouvi falar bastante. Que muita gente tem o filho e logo em seguida, assim, zero quer. Zero a Sabrina Sato foi uma que trouxe Foi. muito esse assunto. Ela Achei bem trouxe. legal. Sim, exatamente, é verdade, assim, você começa ao mesmo tempo se culpar, mas sabe uma coisa interessante? Que o pai também tem uma baixa de testosterona depois, eu falo que o nosso organismo ele é tão o homem inteligente, tem o a homem baixa? também tem, a mulher tem uma baixa de todos os hormônios, principalmente de pós-parto e quando ela tá amamentando. A prolactina dela sobe muito e a prolactina causa um bloqueio hormonal ali dos ovários, como se fosse a ação um pouco ali parecida com a ação da pílula de causar um bloqueio hormonal, por exemplo. Tá. Então todos os hormônios baixam também e junta tudo, né? Privação de sono, preocupação, tudo isso que você tá passando com teu filho ali recém-nascido, né? Então, a mulher, durante o período que ela tá amamentando, todos esses hormônios estão bloqueados. E eu falo que o nosso organismo é muito inteligente. O corpo entende que não é hora de você procriar de novo. Não é hora de você ter relação. E claro que às vezes isso acaba durando mais tempo do que a gente desejava. Mas é uma resposta do Quanto corpo tempo também. chega a durar, assim, essa fase de baixa? Depende do quanto. Pelo menos ali os 3 primeiros meses é assim, geral. Todas reclamam. Depois desses 3 meses, você passa a dormir um pouco melhor. Depende da frequência da amamentação. Vai depender como estão teus hormônios. Depende se você tem ajuda, se você não tem, né? Vai ter N fatores ali envolvidos também. Mas, no geral, ali, esses primeiros 6 meses são difíceis. E isso que eu tava falando do homem, isso é interessante também, porque o pai tem uma baixa de testosterona. Também, claro que também pela privação de sono, por tudo que tá envolvido, mas foi pela feito inteligência esse estudo pela do inteligência corpo do corpo, mesmo. que não é hora de procriar. Então, isso também são momentos fisiológicos que a gente vai ter uma baixa de libido. E que eu sempre falo paciência, assim. Muitas também vão querendo solução mágica. Isso aqui, eu falo, não, isso volta, tá? Isso volta. É um momento que não é pra focar total nisso, né? Então eu falo, se você tiver pelo menos a relação que seja prazerosa, esporádica, porém prazerosa, já é bem positivo. Tava vindo uma coisa na minha cabeça aqui. Provavelmente as mulheres também perguntam. Tem um número, assim, que você fala assim, não, isso é uma relação saudável. A pessoa faz X vezes. O que eu vejo cada vez mais... Pra mim não é por vezes, sabe? Eu ia falar exatamente pela qualidade, isso. pela intensidade. Exatamente isso, eu ia falar exatamente isso. Tem gente que tem relação sexual todos os dias, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, assim. Quem quer engravidar, tem relação todos os dias, e quem quer engravidar depois de um longo período de infertilidade, por exemplo, tá querendo muito engravidar, o sexo acaba virando uma coisa que você tem que fazer sempre, né? Obrigação, Então, e não é, por eu não exemplo, uma gosto. relação... Exato. Não acho legal. Não é uma relação satisfatória, mas a pessoa não tem opção ao mesmo tempo, né? Ela tá ali investindo. Ela está ali correndo contra o tempo. Então, por exemplo, não é sempre prazerosa, entendeu? Então, eu falo isso também. Não tem número mágico. Vai da qualidade, realmente, da relação sexual. Você pode ter uma relação sexual por mês, se for uma relação sexual maravilhosa, né? E se os dois estiverem bom. Exatamente. É o que eu falo estiverem também, bom. né? Porque eu sinto que isso é um tabu, que as pessoas falam assim, não, tipo, você vê homem. Existe uma pesquisa que fala que os homens falam Mente pra mais. separados, né? Uhum. Homens e mulheres, o teste é. Daí o cara vai lá na salinha e fala, não, eu faço todo dia. Aí a mulher chega e fala assim, eu faço uma vez na semana. E é um casal, então assim, não bate as coisas, entendeu? Óbvio. E sempre. por que isso? Porque o homem tem o homem parece que hoje ele tem a sensação Tem que de se tipo, sobressair. eu sou o cara, eu faço um monte. E a mulher parece que ela tem que ser a
tipo, a santa. Nem tenho tanta vontade, né? Parece que ela tem que falar assim, como se ela fosse uma, né, Ai, eu pra nem sociedade. faço, né? Pra sociedade. Exato. Não, eu também acho exatamente isso. Eu acho que o que importa mesmo vai ser a qualidade, muito mais do que quantidade de vezes. Quantidade não... E aí, não diz o nada. ruim disso é que as pessoas falam, não, tem que ser sempre. Ai, porque você não faz toda hora, não tá legal. Começa a comparar, né? Às vezes a própria pessoa fala isso, fala, ai, doutora, eu tô tendo relação sexual, sei lá, a cada 15 dias, eu fico incomodada. Será que meu marido não me deseja tanto? Eu falo, tá, mas você também tem vontade de ter mais vezes? Tipo, Conversa todo com dia. ela, conversa com ele. Ela fala, não, pra mim tá tranquilo 15 vezes, mas será que ele não quer mais? Tá? Eu falo, gente, conversa, porque às vezes tá bom pra ele, tá bom pra você, e ótimo, né? Bem legal esse assunto, assim. Porque Óbvio. é um tabu real. E é uma comparação mesmo, né? Então, assim... E tem gente que vai sentir mais desejo, vai sentir mais necessidade, tem pessoas que não. Exato. E eu acho que isso é muito do casal ali, né? E Da numa conversa. relação, tudo é comunicação. Né? Exatamente. Do diálogo, de um jeito que fique bom pros dois, né? Tá, e uma pergunta que eu acho que deve chegar muito pra você é qual o método anticoncepcional mais indicado por você? Então, Porque a gente falou da pílula influenciando a libido. Então, quando a gente tá falando de libido, propriamente dito, eu gosto muito dos métodos daí não hormonais, né? No caso do DIU de cobre, DIU de prata com cobre, eu gosto bastante porque eles não vão causar essa interferência que a gente falou de bloqueio hormonal. Os DIUs hormonais também têm menos relação, porque você, apesar deles terem hormônio, a quantidade de hormônio é tão menor que não causa esse bloqueio hormonal na maioria das mulheres, tá? Algumas têm bloqueio hormonal sim, mas é minoria. Então eu gosto muito dos DIUs no geral, quando a gente tá pensando em alguma coisa mais fisiológica, do nosso corpo tá ali produzindo os hormônios naturalmente. Principalmente que daí a gente vai tirar uma das questões, que é a questão hormonal. Como a gente falou, não tem milagre, não tem segredo, mas a questão hormonal a gente vai saber que não tem comprometimento, pelo menos se tiver tudo bem, né? Assim. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana de dica pra dar pras mulheres. Por que eu gosto tanto dos DIUs não hormonais também? Porque falando em autoconhecimento porque os também, hormonais vieram, acho que com um peso tão grande nos últimos anos. Parece muita propaganda, muita gente falando e e daí todo mundo querendo colocar. Exato. Me perguntaram exatamente isso. Por que a Mirena foi tão utilizada nos anos atrás? Pra mim foi puro marketing. É isso que eu ia falar, porque a Bahia colocou muito dinheiro nisso tudo, sem dúvidas, assim, né? Então, veio como isso, veio como um método maravilhoso. Vai causar bloqueio hormonal, você não vai menstruar, aqui ó, pra que menstruar? E eles viam exatamente isso, você não precisa menstruar. O marketing deles era exatamente assim, você não precisa menstruar. Então, aquilo pra mulher... bom, teoricamente é bom, a gente se sente mais limpa, isso que eu ia falar. tudo mais fácil, ir pra praia. Só que eu acho que isso que tá caindo por terra, assim, a relação até com a menstruação, assim. Total. Então, assim, por isso que eu gosto tanto dos DIUs não hormonais, né? Eu sempre falo que eu vou ser imparcial, porque mas eu nunca você consigo. sente aquilo lá, é da tua natureza. Então Exato. você sabe, você e assim, entende o que eu acho corpo. bacana quando a gente tá falando de libido, por exemplo, a testosterona, ela quase que duplica, ela aumenta muito ali no período fértil, justamente porque o nosso corpo é tão inteligente que o período fértil foi feito pra você ter relação. Fala, opa! Exatamente. Então, quando você tá menstruando ali, quando você sabe qual que é teu período fértil, quando você ovula, essa testosterona ali, você pode usar isso a teu favor, por exemplo. Inclusive nos treinos. Inclusive existe nos treinos, lá com uma certeza. tabelinha, quando que é melhor fazer exercício mais até tem um pesado, post exercício disso. mais... Uhum. Então fala rapidinho, só pra gente, né, porque senão vai gerar Senão vai gerar curiosidade. curiosidade. Eu falo isso também, que isso é legal fazer também, sempre combinar, se você faz um treino com alguma pessoa, ou se você faz seu próprio treino, você ir anotando, você entender como que funciona o teu corpo. Por exemplo, ali no período, como a gente estava falando, no período ovulatório, que você vai ter mais energia, mais disposição, mais libido, você provavelmente vai ter mais força também, mais disposição, mais energia. Então faz um treino um pouco mais pesado. Aproveita pra pegar um treino bem pesadão. Quando você tá naqueles dias... Exato. Depois que você ovular, você vai entrar ali num outro período que você vai ter um pouquinho mais de progesterona. Essa progesterona, às vezes, pode te deixar um pouquinho mais retida, um pouquinho mais inchada. Você pode começar ali um período que você vai ficar um pouco mais cansada, sobrecarregada. Então, isso pode acabar fazendo com que você faça um treino um pouco mais tranquilo, né? E no período menstrual também sempre indico fazer um treininho mais tranquilo também, né? Não precisa parar, mas fazer um treino assim. Às vezes tem cólica, a atividade física ajuda muito. A atividade física ajuda muito tanto na TPM quanto na menstruação, mas achar algum tipo de exercício que vai encaixar ali com o momento que você tá, né? Não sobrecarregar tanto, vai ajudar bastante, inclusive na cólica e no fluxo. Mas tentar, talvez, um exercício um pouquinho mais tranquilo. Yoga é um exercício legal pra se fazer, pra quem gosta. Yoga é tudo de bom, gente. Eu não praticava, mas, nossa, é da vida, né?
Na Exato. pandemia foi algo que, assim, me Acrescentou. dá uma paz. Dá, com certeza. Eu falo que é um tempo pra você, assim. Eu gosto muito dessa ideia também, e isso sempre vai envolver a libido, porque como eu tava falando dessa questão do autoconhecimento, do auto-amor, assim, isso é bem importante. Quando você faz a atividade física, voltando de novo nesse assunto, quando você faz a atividade física, quando você coloca ela como um compromisso do seu dia, você tá tirando, sei lá, meia hora, 1 hora do seu dia, que é pra você, que é um compromisso com você, que é um compromisso com a sua saúde, que é um compromisso, Ai, né, que que você tá, maravilhoso. né? Então, assim, eu arrepio de falar disso. Eu tô aqui, ó, mesmo arrepiada de falar disso, porque eu acho que é um compromisso com você. E outra coisa bem legal, continuando falando desse assunto, desse auto-amor, dessa... Vocês veem como a doutora Mila ama, né? Não, Porque eu ela falo com fala amor, super é. empolgada, é muito legal. Vai vindo ideias, e vai vindo coisas que eu vou lembrando. Um outro estudo muito legal que eu já vi uma vez foi mostrando também o que mais agrada na outra pessoa, o que mais chama atenção e agrada. Em casais, assim, foi um estudo que foi feito com vários casais hétero e homossexuais, e foi visto o que mais admira na pessoa. E muitos acharam que ia ser a roupa, o jeito de vestir, uma roupa mais sensual, alguma coisa mais assim, que ia estar ligado à vestimenta. Galera mais visual. Que ia ser mais alguma coisa assim. E aí, nesse estudo, o que mostrou? Que a pessoa se sentia mais atraída pela outra pessoa quando a pessoa tava fazendo alguma coisa que ama. Por exemplo, assim, quando a outra pessoa ela gosta, sei lá, de pintar. Ela tava pintando, ela tava fazendo isso com a outra pessoa se sentia atraída. Então, pra você ver a importância dessa autoestima, desse auto-amor, quando a gente tá falando da libido também, né? Você tá bem com você mesmo, é claro, você vai ter sua admiração e vai ter admiração do parceiro também. Então, mais uma vez, voltando na atividade física, do compromisso com você, do seu comprometimento com sua saúde, isso acaba tudo, né, sendo muito... influenciando muito na questão da libido, né? Então, você vê que tá tudo muito interligado. E acaba voltando muito pra essa questão de saúde. Libido, relação sexual, prazer, tudo isso é saúde, né? Ai, legal. Vamos falar um pouquinho da maca que a gente comentou ali. A maca, ela ajuda e quando as pessoas precisam, tá? O que que eu faço com a minha libido tá baixa? O que que eu faço? Assim, então, primeiro se Claro que tem que entender a causa, né? Entender a causa, ver se tem outros fatores envolvidos ali, questão de ansiedade, algum desânimo, depressão, alguma coisa assim. Sempre busca ajuda. Tem vários profissionais, psicólogos, ginecologistas, né? Então, sempre busca ajuda. Esse é o primeiro passo. Até Identificando falando causas. rapidinho sobre linkando a alimentação, porque se a pessoa come totalmente errado, ela pode começar a fazer uma bagunça ali, que a gente até comentou num dos nossos podcasts sobre desbiose, que é o intestino. Então tá ligado totalmente com também o fato da depressão, então inúmeras coisas. A desbiose tem relação também com a questão hormonal. Tudo que nosso intestino é onde a gente tá ali, onde os hormônios passam pelo nosso intestino também. Se você tem um intestino que tá muito ruim, que tem predomínio de bactérias ruins, você não consegue muitas vezes metabolizar tão bem e nem causar um equilíbrio hormonal adequado por conta desse intestino também. Então tem total relação a alimentação, e às vezes se você come comidas que vão te sobrecarregar, que vão te deixar mais pesados, eu até falo isso também, então pra jantar, por exemplo, às vezes, dependendo do que você jantar, você também não vai ter, você vai estar tão preparado ali pra sua digestão, você vai estar tão sobrecarregado, Vai comer tipo um churrasco à noite. Então vai comer uma bomba de coisas, que energia você vai ter, né, pra ter uma libido, tá ali, né, então tudo isso, a alimentação conta muito também. Coisas que eu gosto, assim, pra libido, naturalzinha, óleos essenciais, adoro óleo de Lang Lang, super dica. Que nome engraçado. E Lang Lang. Ele é afrodisíaco também, então o próprio cheiro dele vai estimular ali, o estímulo dele. Eu gosto muito dos óleos essenciais pra isso, porque em 20 segundos ele consegue estar ali no teu cérebro, então ele acaba estimulando ali pontos de E o óleo essencial, tipo, se passa a noite... Pode passar a noite, pode fazer uma massagem, por exemplo, pede pro teu parceiro fazer uma massagem em você com óleo, tem que diluir algum óleo vamos comprar carregador. Lang Lang. Todo mundo. Fiquei interessada. O cheirinho dele, sabe? Então pode fazer uma massagem, pode usar ali na hora da relação, pode sentir o cheirinho, pode colocar no difusor. Ele acaba estimulando também alguns pontos ali que vai causar um estímulo maior de erotismo, tudo isso, assim, de imaginação. Então é bem interessante. Ele é o que eu mais gosto, assim, pra essa questão de libido. Ele é interessante para desequilíbrio hormonal também. Aí de suplemento tem a maca peruana, arginina, mucuna pruriens. Nossa, tem uma infinidade de coisas assim, mas que vai depender muito ali do que é de fato. estímulo, do que de fato tá causando. A maca, que você falou mais, focou mais nela, eu gosto muito dela, até porque ela dá muita energia, muita eu amo disposição. maca. Eu gosto bastante também. Mas não é Então, todo mundo que o vai meu ter pai, resultado. ele começou a tomar maca depois que eu falei e por conta da energia, ele tava com a energia muito baixa. Aí ele falou, Jéssica, isso aqui eu tô me sentindo tão bem. Eu gosto ele muito. Eu gosto muito pra energia. apaixonado. Exato. A maca, ele é um adaptógeno, então ele ajuda a controlar ali, principalmente,
o cortisol também, né? Então ajuda, eu gosto que ele ele vai modular a sua ansiedade, mas ao mesmo tempo ele não te deixa down, pelo contrário, ele te dá vitalidade, te dá energia, Eu acho uma coisa bem importante a gente falar é que existem muitos suplementos também aí nas ruas, enfim, em vários lugares, que são feitos com o que não é de fato a maca. Ah, você vai encontrar... tem coisas que eles colocam farinha. Exato, exatamente. Saber a procedência. Saber a procedência é extremamente importante. Não Óbvio. comprar qualquer coisa, porque... E saber qual a dose adequada pra você também, né? Isso é interessante, assim. E não é todo mundo que vai ter resultado fitoterápico, né? Tem gente que tem um super resultado, igual você teve, teu pai teve. Eu vejo muita resposta positiva. Eu também gosto do uso. Eu gosto sempre de estar alternando, assim, coisas nesse sentido. Pra estar dando estímulos diferentes. Mas, no geral, a resposta é bem boa também. E tem vários que dá pra gente colocar como estimulante, assim. Pra eu fiquei aqui me perguntando, veio assim na minha cabeça. É comum, eu sei que o homem, assim, é difícil ter, mas existe algum... Já foi mulheres no teu consultório que falaram assim, sei lá, meu parceiro não tem vontade. Muito comum, você acredita? Então, que também tá ligado com a parte hormonal e tal. Falando também. Total ligado à parte hormonal. Os homens também estão com muita deficiência de hormônio. E não só isso, os hábitos do homem também estão muito ruins. Os homens se cuidam... a impressão que eu tenho, não atendo homens, mas a impressão que eu tenho é que os homens se cuidam muito menos que as mulheres. Os homens, óbvio, com né? certeza. Fato. Então, assim, a mulher que fica ali, ó, passa um, sei lá, hidratante, passa um protetor no rosto, cuida do rosto. Tem que mandar até passar desodorante. Desse jeito. Então, o homem, na maioria das vezes, tem hábitos piores que as mulheres, comem pior do que as mulheres. Também estão muito sobrecarregados. Então, essa questão de trabalhar demais, de ter muita preocupação, também vai repercutir no homem, né? Essa geração celular, muitas vezes as pessoas têm menos interesse hoje em dia em sexo do que também viu um outro estudo mostrando na pandemia que diminuiu muito essa questão da relação sexual e o interesse por celular, um casal deitado, pelado, cada um com o seu celular do lado, Meu assim, Deus. sabe? Então, isso é uma realidade, né? E eu acho que eu fico vendo esses jovens hoje em dia, né? Super geração Z. Essa geração aí. Exatamente. Eu me preocupo, de verdade. Assim, Nossa, eu me preocupo muito real com esse negócio celular. E assim, ó, os homens têm que se ligar, porque as mulheres agora, elas estão, ó, voando, cada vez mais indo atrás das coisas. Bruxonas. Exato. Estão querendo realmente buscar ali tudo, estão querendo melhor performance, melhor condicionamento, melhor versão. E se os homens não acompanharem, realmente, a mulher vai continuar reclamando. E eu tenho muito isso em consultório, a mulher falando, não, o marido, principalmente pós-menopausa, quando tá ali bem cuidada, né, quando tá se cuidando, muitas mulheres continuam se cuidando muito, fazem uma reposição legal, ou mesmo que não fazem, cuidam muito com a alimentação, com a atividade física. Chegam lá e reclamam, meu marido não tá mais me acompanhando, tal. Então isso é comum, sim, bem comum. Não é uma coisa só. Esse desejo sexual hipoativo não é só da mulher. O homem também tem apresentado cada vez mais, por conta do nosso ritmo de vida mesmo e dos nossos hábitos. Eu acho que é bem importante, assim, eu e o Felipe, a gente sempre dá uma pausa no dia, tipo... estamos olhando um na cara do outro. A gente até criou um sinal. A gente fala uma palavra. Nada a ver a palavra. Salsicha. Tipo, se tá muito no celular e, cara, eu tô tentando falar com você, você não tá prestando atenção. Ou é pra gente, tipo, ter um momento nosso, tipo, olhar no olho, se conectar. Aí ele olha pra mim e fala assim, salsicha. Aí a gente, tipo, larga o celular e a gente já sabe que, tipo, cara, ainda mais tempo, trabalham com isso, muito né, ali. Por mais que eu trabalhe muito ali, é engraçado, gente, eu consigo super deixar meu celular. Se eu vou viajar, às vezes, cara, eu tenho que lembrar que eu tenho que pegar meu celular porque eu tenho que postar uma coisa de trabalho ou mexer ali. Porque por mim, eu consigo tranquilo. Você falar, fica o final de semana sem mexer no celular. Consigo. E isso é super importante. A gente vê muito casal isso mesmo, que às vezes se afasta, tá perto, do lado, todos os dias, mas se afasta por conta de tanta informação que a gente tem hoje em dia, né? Tá perto, mas tá longe. Aquele famoso que vai entrar aquela questão da relação. Fiquei também, pensando que essa palavra é meio salsicha, as pessoas vão pensar besteira. Agora. É o hoje tem, né? Gente, a palavra não é pra isso, tá? Entendi. É hoje tem da Jéssica, salsicha. Ai, Deus, muito bom. Doutora, alimentos que ajudam na libido. Alimentos saudáveis de forma geral, né? Então, assim, esse negócio da ostra que falam. É verdade, ostra afrodisíaco. Bem lembrado, a ostra, ela Eu não gosto de ostra. Não gosta? A ostra afrodisíaca, isso falam mesmo, mas assim, eu acho que não existe muito alimento milagroso, existem os alimentos a serem evitados.
Então, aquilo que eu falei, não vai se empanturrar de comida pra depois ter uma relação, né? Então, tentar comer e ter hábitos saudáveis no geral, né? Tem que ser assim, Pico gente, de- antes de ir no restaurante. Entendeu? Óbvio, já garante, né? Antes de ir no restaurante, salsicha. Já sabe. Ai, Deus. Mas aí eu acho que alimentação saudável mesmo e cuidar. Mas eu acho que não é só para os dias que tu tiver relação, né? Isso pra vida realmente, pra daí ter uma boa performance de forma geral ali na hora da relação. Tem uns aparelhos que eu já vi em clínicas e tal, que eles ajudam a mulher na lubrificação e até na questão de se ela já teve um filho, que ele dá uma força muscular. Aham. Acho legal, acho bacana. Algumas precisam. Até tive uma paciente recente também que foi dessa questão pós-parto. A gente tentou de várias coisas pra ela, ela não conseguiu. Ela foi pro laser. O laser acaba que dando uma ajudada nessa questão da lubrificação, é bem bacana. Pomparismo. Também fortalece o músculo. Pomparismo é uma atividade que dá pra fazer também, que pode fortalecer essa questão dos músculos ali pélvicos. E pomparismo não é só para mulheres. Exatamente, também. E acho que é uma prática muito legal. Quem tem curiosidade e tudo mais, eu acho que é uma forma de você realmente fortalecer. Eu vejo muitas mulheres se preocupando para isso, para ter um parto normal, por exemplo. Mas isso é uma coisa que várias mulheres deveriam procurar até como forma de autoconhecimento mesmo, né? Eu acho que é bem bacana. Mas esses aparelhos são legais, sim. Tem o laser, que é muito legal, tem as cadeiras. Hoje em dia a gente tem muita essa opção no mercado. Por isso que eu volto a dizer, não é pra sofrer tanto com as coisas. Igual eu tava falando, essa paciente foi pós-parto, a maioria das vezes a gente resolve sozinho. Mas muitas vezes a gente acaba indo pra outras alternativas de tratamento, que hoje em dia a gente tem essa possibilidade, que vai ajudar muito na qualidade de vida ali. Ela, por exemplo, ela já tinha 9 meses pós-parto e os sintomas dela não tinham melhorado. Então a gente optou por isso e pra ela foi uma resposta super positiva. Legal. E melhorou, assim, muito a qualidade de vida, né? E qual que é a maior reclamação que chega pra você no escritório? Em relação de... Mulheres. Mulheres no geral. O que elas mais reclamam, assim? Elas chegam lá e falam, sei lá, esse é o Eu meu... acho que que isso, mais por isso que eu aparece. falo. Que Da eu ia libido falar, mesmo. eu ia falar da tríade da mulher moderna, que a gente sempre acaba falando, que é a questão da libido, cansaço e ganho de peso. Isso é incrível, assim. Se você for deixar, 9 em cada 10 pacientes vão chegar com alguma dessas queixas, assim. Então, a tríade da mulher moderna é justamente isso. Estou muito sobrecarregada, tô comendo mal, minha libido tá horrível. Tem Então, algum assim, método contraceptivo que incentiva mais essa questão do ganho de peso? de peso que você... Ah, sim. É que eu achei que você ia voltar nessa questão da libido. Porque uma coisa interessante que tem também, que é o chip da beleza, que falam muito, ajuda um pouco nessa questão da libido. Não faz milagre também, tá? E ajuda no ganho de massa muscular. Pois é, esse chip da beleza, já ouvi casos de gente que tomou em excesso, ficou com a voz grossa, ficou com pelos. Não toma, ele implanta. Ele é de implantado, sabe? Isso, desculpa. Então, pode ser a dose, assim, muito dose dependente. Tem que ter cuidado com isso também. Hoje em dia todo mundo coloca. Eu acho que se você for botar, bote um profissional que você conheça, né? Pra isso. Eu não coloco pra fins estéticos. Eu não coloco pra questões assim. Eu coloco pra patologias, que isso é de endometriose, que isso é um assunto pra um outro podcast. Mas que eu vejo resposta positiva. Principalmente, isso é outra coisa pra falar também, bater bem na tecla. Mulheres que têm muito fluxo, muito sangramento, e às vezes eu pego atletas que não querem usar o anticoncepcional, mas precisam desse bloqueio, e que muitas vezes têm endometriose, mioma, essas coisas. E aí ela fala isso, e ela fica muito mal, porque ela não quer essa diminuição da performance, não quer que baixe a testosterona, não quer diminuir a energia. Então a gestrinona vem muito positiva nesse sentido. Porque E aí ela, no caso, ela bloqueia a menstruação. ela bloqueia também, só que ao mesmo tempo vai aumentar mais esses sintomas mais androgênicos, que é o quê? Que se você pesa a mão ali na dose, igual você falou, pode dar sintomas assim de engrossar a voz, de nascer mais pelo, mas se você pegar muito pesado nessa dose. Ah, tá. E em relação a peso, que você perguntou, algum contraceptivo que aumente o peso, documentado em estudos que mostram, assim, é mais aquele injetável de 3 em 3 meses, aquilo tem estudo que mostra isso, aqueles injetáveis, a quantidade de hormônio dele é muito alta, uma progesterona de dose mais alta que vai sendo liberada, né, então essa a gente tem documentado. Mas eu falo que todos os outros, de alguma forma, vai afetar sim. Porque, assim, quando você usa o anticoncepcional, a grande maioria das mulheres acaba tendo algum ganho também por retenção, por essa questão de diminuição da testosterona, que acaba ajudando no emagrecimento, no ganho de massa muscular. Então, todos os outros, assim, que são hormonais, que são de pílula, que são de hormônios mais sintéticos, também podem interferir, tá? Não tô dizendo que vai, mas tô dizendo que podem sim interferir nessa questão do peso. Teve uma pessoa que mandou lá no direct uma forma saudável pra não menstruar. Eu gosto dos DIUs nesse sentido, né?
Os DIUs, eu acho que a melhor opção, o mais próximo do fisiológico, e acaba sendo os DIUs mesmo, os DIUs hormonais, o Mirena e o Kyleena agora. O Kyleena veio ainda com menos hormônio do que o Mirena, porque se você for colocar em doses, por exemplo, a pílula que você toma com o mesmo hormônio que tem no Kyleena e do Mirena, ele tem 75 microgramas. O Mirena já tem 20 e a liberação dele é mais local. O Kyleena já tem 12, então são doses tão menores que, como eu falei, a grande maioria das mulheres nem tem bloqueio hormonal. Você continua produzindo seus hormônios naturais, mas aquele hormônio que é liberado ali no útero, ele vai deixar a camadinha que descama fininha e a mulher fica sem menstruar e sem cólica. Mas é o que eu falo, por mais que seja uma dose baixa, algumas mulheres continuam tendo alguns efeitos colaterais, né? Então isso varia muito de mulher para mulher. Mas se a gente for falar em dose de hormônio de uma forma menos intervencionista, digamos assim, né, de não menstruar, eu falaria dos DIUs hormonais. Eu acho que a quantidade de hormônio deles é interessante e essa proposta de não bloquear os hormônios também é interessante. Doutora, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que o que a gente deixa aqui, né, de dica algum hoje... recado importante aí para as mulheres que estão ouvindo a gente, mulher para mulher? Eu acho que assim, busquem isso. Eu acho que a relação sexual tá aí muito pra gente se conectar com o outro, se conectar com a gente se conhecer. Eu sempre falo isso também. Busquem se conhecer. Eu falo hoje em dia, pequenas coisinhas já ajudam a gente a se libertar de muitos tabus. O próprio coletor menstrual, por exemplo, conheça a sua vagina, coloque lá, veja. Porque às vezes eu vejo que tem pessoas... o coletor eu acho vida. Eu amo também, mas tem vezes que a mulher fala, mas eu vou ter que colocar isso dentro de mim, por isso que eu me lembrei disso agora. Então, são formas da gente estar conectado com a gente. Eu gosto muito dessa ideia também do coletor. Então, pra gente se conectar, se conhecer, a própria questão da masturbação, diálogo com o parceiro, tudo isso. Busquem formas da relação sexual ser uma relação sexual prazerosa, cuidem da saúde, façam atividade física, que a gente falou tanto também. Comam bem. Comam bem, exatamente isso. Estejam com os exames em dia, se cuidem da saúde, não se sobrecarreguem tanto. Tenham espaço para você, para o parceiro, para a parceira. Se conectem, que com certeza essa relação sexual vai ser muito prazerosa. E acho que era basicamente isso. Então, a gente quer te agradecer. Eu que agradeço. Pessoal, curtam, compartilham com mulheres, espalhem essa mensagem, que com certeza a gente falou muita coisa legal aqui. E espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado muito o nosso podcast de hoje. Foi uma delícia. Obrigadão, gente. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.